Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Amém? Então Davi se retirou dali e foi para a caverna de Adulão. Obrigado, irmão Chico. E os seus irmãos ouviram e foram para ter com ele. Versículo 2: ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E Davi saiu da caverna de Adulão, e dali ele foi para Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer por mim. Amém? Eu queria que você, por favor, pegasse na mão do seu irmão. Amém? Pegasse na mão do seu irmão. E profetizasse na vida dele, para ele esperar até Deus falar com ele. Amém? Davi esperou Deus falar com ele. Profetize na vida dele e diga: espere Deus falar com você. Não tome decisão errada, não tome decisão precipitada. Espere Deus falar com você. Amém, amados? Pai, eu abençoo a tua igreja. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção, a paz, o milagre do Senhor neste lugar. O Senhor possa estar operando milagres e maravilhas, tirando, Pai, todos nós de algum tipo de caverna da tristeza, da depressão, da angústia, do medo, a caverna da insônia, a caverna da depressão, a caverna, Pai, da enfermidade, a caverna das notícias ruins que chegam, a caverna do problema financeiro, a caverna, Pai amado, das ameaças. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Pai, possa nos tirar de algum tipo de caverna e ver o nome do Senhor ser glorificado. A Ti, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e te peço que o Senhor tome a direção do meu coração, da minha mente, do meu entendimento. Não venha falar, ó Pai, nada de mim mesmo, mas seja a Tua vontade, que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. E quem está feliz com Jesus, dê um glória. Pode se sentar, por favor. Amém, amados? Às vezes nós não sabemos como as lutas começam nas nossas vidas, mas nós sabemos que aqui neste caso Davi sabia. E eu tenho certeza que se você olhar um pouco da sua história, um pouco da sua vida, em algum momento, se você fazer um retrospecto dos últimos 10 anos, você vai entender, ou pelo menos chegar a alguma conclusão, porque você está nessa caverna que você supostamente possa estar. Amém? A Bíblia diz que Davi fugiu, não literalmente para esta caverna, mas ele fugiu da presença de Saul. A Bíblia diz que Davi saiu debaixo da direção de Deus. Ele teve medo, e o medo nos causa isso. O medo nos faz ir a lugares que não deveríamos estar. O medo nos leva a ter sentimentos que não deveríamos ter. O medo nos aflige ao ponto de tirar a nossa alegria, o nosso sono e a nossa paz. E Davi não viveu nada diferente do que isso aqui. Davi, ele tomou decisões precipitadas, mesmo já sendo ungido e separado por Deus, mesmo já tendo recebido a unção profética de Deus sobre a vida dele. E ele era
escolhido de Deus e separado. Deus olhou para ele de uma maneira que ele não viu, Deus não viu na vida de nenhum dos irmãos de Davi. A Bíblia nos ensina que Deus olhou e viu no coração de Davi algo que ninguém tinha. E às vezes você pode olhar para você mesmo e falar assim: mas o que é que Deus viu em mim? Deus viu o que talvez ninguém viu. Seu esposo não viu, sua mãe não viu, seu pai não viu, nem o pastor, nem a irmã de oração não viu, mas Deus viu algo em você e te separou, e te chamou, e te remiu, e te escolheu para você ser diferente. Então Saul sabia que Davi era diferente. Quem é diferente, o diabo se levanta, meu amado. Quem tem brilho de Deus, o diabo se levanta. Quem foi ungido, separado por Deus, um Saul vai se levantar logo, para tentar tirar sua alegria, a sua paz e tirar você da visão, do foco, do propósito, da aliança e das promessas de Deus. E Davi teve medo e ele fugiu. E a Bíblia diz que Davi fugiu desesperado, procurando um lugar de refúgio, um lugar de conforto. E a Bíblia nos ensina que não tem outro lugar na terra para se esconder, para se refugiar, para ficar guardado, abraçado, querido e amado, a não ser na presença de Deus. O Salmo 46 nos ensina isso. Amém? Que o nosso Senhor, Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Davi teve 3 passos que nenhum de nós deveríamos dar. Davi, ele não obedeceu e não creu por um determinado tempo da vida dele. Amados, na sua caminhada de fé, nas provas ou lutas que você esteja passando hoje, não vai determinar o plano de Deus na sua vida. Não determina. Sabe por quê? Na vida de José não foi determinado pelos problemas que ele vivia, pelo contrário, cada problema que acontecia na caminhada que José vivia, lutas, desafios, mentiras, enganos, prisões, cova, inveja dos irmãos, tudo aquilo somava para Deus promover o que Deus já tinha preparado para José. E não era diferente aqui com Davi, não era, e não vai ser com você também. Ainda que você não entenda, ainda que você possa estar num poço de amargura, ainda que você possa estar numa caverna de aflição, quem sabe você está desgostoso da vida e não vê nenhuma solução, hoje a palavra de Deus te lembra que Ele é contigo, ainda que você não crê, Ele é contigo. Glória a Deus. Porque Ele era com Davi, e Ele foi com Davi, até Davi sentar no trono. Deus não desistiu de Davi. Deus não desistiu de Davi, mas Davi precisava tomar posição e esperar. Mas sabe o que Deus fez? Deus deu linha para Davi, falar: vai, faz suas escolhas, vá onde você quer ir, toma as decisões que você quer, eu vou te esperar, e no momento certo eu vou ter um encontro contigo, e no lugar que você menos espera, lá eu vou tocar em você e vou te tirar e vou te usar, eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E não foi diferente. Davi foi se escondendo, e dos lugares, se você olhar no capítulo 18, no 19, no 20 desse mesmo capítulo de 1 Samuel, a Bíblia diz que foi por causa
da inveja de Saul, do cântico das mulheres que começou tudo. Depois que Deus colocou o primeiro desafio para Davi ser aprovado, vou ter que falar de novo, ninguém deu glória a Deus por isso. Todo mundo quer trabalhar e ser vencedor e ser campeão, mas no primeiro gigante tem gente que vaza. Tem gente que abandona já. Ah, Deus, aceitei o Senhor, achei que minha conta bancária ia ficar cheinha. Aí Deus fala, eu estou te preparando para o reino espiritual, não para o natural. Já viu aquela pessoa que quer ser missionário? Aí Deus coloca só pessoas necessitadas no caminho dela. Em todo sinal de trânsito que ela para, tem um mendigo pedindo dinheiro, ela não dá. Como é que vai ser missionário? Ganhava 3 salários mínimos se tivesse faculdade, né? Porque não tem um. Aí vem pra cá, começa a ganhar $1.000 por semana. Quero ser missionário na América. Pera aí, na América é fácil. Olha, eu não escolhi ser pastor na América, foi plano de Deus. Amém? Mas uma coisa eu te falo: ser missionário, pastor, com toda a prova aqui, isso aqui é glória. Vai ser lá no Brasil, vai ser na Índia, vai ser na África para ver. Ninguém quer. Ninguém quer ser missionário lá, porque lá é prova. Lá é malária. Tem o tal da irmã do Zico, né? A Zika agora, jogador de futebol, né? A Zika está aí agora colocando pânico nas pessoas. Tem gente andando de máscara no mall, lá da Zika. É? Sério? Máscara branca, pensa até que é médico, né? Tem gente assustada. Quantas pessoas que não foram para o Brasil, os atletas, né? Falaram. Não vou por causa tal da Zika, da Zika, da Zika. Aqui na Flórida tem mais de 40 casos em Miami de Zika. Agora você imagina viver nesse pânico aí de Zika, de Zika, de Zika, um tal de Zika, um tal de Zika. Daqui a pouco você nem dorme. Qualquer mosquito que entra na sua casa, você fica em pânico. Já sai batendo em tudo. Daqui a pouco pega o filho, pega o esposo, vai batendo, e o mosquito vai embora e não resolve nada, e a confusão fica dentro de casa. Então tem esse mistério. Então a inveja foi pelo qual as mulheres cantaram que Saul matou milhares e Davi matou 10.000 de milhares. Então, a partir do momento que Davi começou a ser promovido por Deus, o que é que aconteceu? A inveja. É verdade. O inimigo foi se levando. Aí Saul pensou no coração dele e falou: se as mulheres estão cantando para esse homem como guerreiro, apesar de que ele já tinha sido ungido por Deus, lembra quando Samuel foi com chifre de carneiro e passaram os 7 irmãos e Davi era o renegado e tal, a gente sabe a história, e aí todos esperavam Davi chegar e a mesa pronta, ninguém comeu, e aí Davi foi ungido. Ele já foi ungido por Deus. Por isso que eu acredito em uma coisa: ser pastor não é determinado por estudo. O estudo excelente é de Deus, dá identidade, te dá todos os princípios para você ser reconhecido, mas a unção só quem dá é Deus. Diabo não respeita canudo, diploma, de seminário nenhum. Ele só respeita os ungidos. Lembra da arca? Que estava na casa de Abinadab por 20 anos? 1 Crônicas capítulo 13. 20 anos a glória de Deus parado. Não aconteceu um milagre na casa de Abinadab. E os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, não foram treinados para lidar com a glória de Deus. O mesmo Davi, que já tinha saído da caverna e já estava de olho na promessa para tomar posse do trono, ele falou:
eu não sento no trono de Israel, no palácio, antes da glória de Deus. Enfim, a arca está comigo aqui no palácio. E aí ele resolve chamar 30 homens, guerreiros, levitas, né? Cantores, para buscar a arca. O que é que aconteceu? Colocaram a arca em cima de um carro de boi. Fala para o seu irmão assim: vai dar problema. Vai dar problema. Porque carro de boi não foi preparado para carregar a glória de Deus. Só 2 aleluia, glória. Carro de boi, aqui não tem boi, aqui tem sacerdote. Sacerdote é que carrega a glória de Deus. Aí deu problema. Foi carregar a glória de Deus em cima de vaca, em cima de boi. Fala para o seu irmão: aqui tem sacerdote. Fala para ele: não preciso dos seus bois. Viu aí? Aí o carro vai, ó, começa a andar, carregando a glória de Deus. Quando o carro tropica, mas não cai, né? Aí o abençoado do Havaí coloca a mão para querer se promover e ficar na história, para a gente ler quase 6.000 anos atrás, que hoje ele tinha segurado a glória de Deus. Deus falou: a minha glória, homem não segura. Meu Deus, ninguém está dando glória. Vou parar. Chamar o pastor ali para pregar ali, porque a glória de Deus, homem, olha, não tente segurar algo que Deus te deu. Não tente. Aí Deus falou: só porque tentou, vou rasgar ele. Quando você vai no original, quando matou, é que Deus rachou ele e fez com que o coração dele saísse. Por isso que, meu Deus, isso aqui eu vou ter que... Isso aqui é forte, mano. Eu não esqueci não, você vai cantar no final. Aí Deus falou: vou mostrar o coração deste homem, porque 20 anos eu estive lá com o pai dele e ele nunca me adorou. Agora ele quer colocar a mão na minha glória, eu queimo ele. Glória a Deus. Aí Deus falou assim, olha, para todo mundo ver, rasgou ele e o coração saiu. Ele queria ser promovido para ficar na história. Aí Deus olha para Davi e fala assim: Davi, você é um homem segundo o meu coração. Glória a Deus. Então o homem segundo o coração de Deus não fica em aperto na caverna. Não fica. Um homem segundo o coração de Deus não fica endividado. Você não deu glória por isso? Um homem segundo o coração de Deus, Deus não deixa na caverna desgostoso. Até que fim vem uns 3 aleluia. Então a perseguição começou e Davi fugiu. E de repente ele vai parar lá em Gate, na casa do rei Aquis, um dos maiores inimigos de Israel. Primeira coisa que eu quero deixar para você aqui: quem está debaixo da unção não vai pedir socorro na casa do inimigo. Não sai da submissão de Deus. Mas silêncio, eu vou comprar uns caixões aqui e vou enterrar o povo perto do cemitério da casa deles. Tem que dar glória, mano. Glória a Deus. Isso é forte. Um homem segundo o coração de Deus não sai da direção de Deus para pedir socorro
para o ímpio. Quem está debaixo da direção de Deus não vai para centro de macumba, vai? Vai para um centro espírita? Não vai. Você sabe por quê? Porque você vai agradar um e desagradar outro. Da sua fonte não pode jorrar duas águas. Água doce pode juntar com água salgada? Não. E aí Deus falou: Davi, o que é que você veio fazer aqui? Porque Davi estava correndo com medo. O medo faz isso. Nos faz levar e estar em lugares que Deus quer que a gente não esteja. Lembre-se que ele foi ungido e era um homem segundo a oração de Deus. Os servos souberam que Davi estava ali pedindo socorro e falaram para o rei Aquis, dizendo: Rei Aquis, está aqui aquele homem, apesar de que Golias não era filisteu, ele fazia parte do exército dos filisteus. E Golias já tinha sido morto, só que Golias tinha 4 filhos. E se você olhar lá no capítulo 21, versículo 18 e 19 do livro de 2 Samuel, diz que Davi recebeu um livramento, porque um dos filhos de Golias veio para matar Davi. E aí tem aquela história do ribeiro, que quando Davi viu Golias e olhou para Golias, ele pegou 5 pedras, não foi? Fala, por que ele pegou 5 pedras? Alguém sabe? Porque um era para o pai e 4 para os filhos. Ninguém vai dar glória a Deus. Quando você vai na história e lê, você vai ver. E um dos filhos você vai ver lá. 2 Samuel 21, 18, 19, fala desse gigante, filho de Golias, que queria matar Davi. Aonde Davi foi se esconder? Na casa do capiroto, do inimigo. E aí fala: vamos matar a Davi, porque ele é que matou o nosso campeão. Chamaram o rei preparou, chamou Davi. Só que Davi na hora fez uma coisa que nenhum crente deveria fazer. É isso que acontece quando a gente sai da submissão, da direção, do propósito de Deus, sai fazendo o que quer, na hora do aperto, faz coisa que não deve. Davi, quando chamaram ele no palácio, sabe o que ele fez, pastor Gedaías? Ele começou a se pegar nos pedaços de madeiras e postes do palácio e começou a babar e ficar torto, se fazer de louco. Agora você imagina um rei ungido e separado por Deus agora. Pode um negócio desse? Ele entortava-se todo e pegava e subia. Aí o rei vira: mas peraí, já basta os loucos que eu tenho aqui nesse reinado, você ainda me traz mais um? Fala para o seu irmão. Fala para o seu irmão, na hora da loucura, Deus ainda te dá livramento, hein? Eita coisa boa, hein? Toma a decisão errada, na hora dos problemas, Deus ainda dá livramento, né, irmão Silvão? Hein, irmã Maria? E aquela oração, hein? De um mês atrás, na prova. A irmã lá do outro lado do Pacífico: pastor, ora por mim que o mistério está apertado. Aí eu falei: solta o cinto e solta o cabo da nau. E Jeová vai botar o seu barco lá do outro lado. Não falou milagre, disse que ia falar até hoje, né? Dá um glória a Deus aí. Não vai dar glória a Deus pelo milagre? Amém. Tá bom. Então a outra parte, amado, já vou encerrar para nós orarmos. Quem já está entendendo, dê um glória a Deus. Primeiro, ele foi ungido, separado. Deus era com ele. Amém? Ele, na hora do medo, na hora da inveja, na hora da prova, ele
Gil, esquecendo-se que era ungido. A unção, a Bíblia nos ensina que ela esmiuça, despedaça, quebra, desfaz o jugo. Davi não era para dar uma de louco naquele lugar, porque ele tinha a unção de Deus diante de Deus e diante do rei. O rei sabia quem ele era, mas na hora do medo esquecemos do poder e da glória de Deus que está em nós. E aí nos acomodamos e associamos ao local sem a permissão de Deus. E ele aí foge. E a Bíblia diz que ele vai parar agora lá na caverna de Adulão. E esses 3 tipos de enfermidades é que atraiu outros enfermos. Você já viu falar que o Espírito de Deus testifica? Quando Deus fala, quando eu prego, quando alguém prega. É importante que você entenda isso. Eu, como pastor, qualquer pessoa que subir aqui, tem que dar o seu melhor, não o seu melhor de você mesmo, mas colocar a sua vida diante de Deus, que as pessoas que vieram aqui, não vieram para escutar abobrinha, não pagaram o preço de trabalhar o dia todo, muitos estão cansados, na prova e na luta, tem que sentir a presença de Deus, tem que receber a palavra de Deus, tem que se encher de Deus, tem que viver o melhor de Deus, tem que perceber que Deus está aqui neste lugar, porque é isso que é a vontade de Deus. Aqui não é lugar de abobrinha. Glória a Deus. Porque ninguém sabe o seu dia, a sua luta, a sua prova. Ninguém sabe como você chegou aqui. O seu cabelo não diz a verdade do seu coração, a sua roupa, o seu carro novo. Nada disso explica o verdadeiro eu que você está vivendo. Aí o pessoal fala assim: pastor colocou eu para pregar, mas eu estou passando a prova. Problema seu, eu não aceito pregar. Estou certo ou estou errado? Não é? O fulano está assim, não deu o meu melhor. Não vem, não prega e não quer. Eu prego todo domingo, toda terça, toda sexta. Mas quando subir, dá o seu melhor. Davi, Deus queria tirar o melhor de Davi. E Davi começou a se expor de uma maneira que Deus estava deixando ele tomar as decisões dele. E chegou o momento, o lugar que Deus tinha preparado era uma caverna, irmãos. Elias foi para uma caverna e foi lá que Deus falou com ele. Para José ver a glória de Deus perfeita, depois dos primeiros 16 anos dele, ele foi vendido aos 30, ele começou a ver as promessas de Deus se justificando na vida dele através dos sonhos. E foi a partir dos 30 anos que os milagres começaram a acontecer na vida de José. Mas o histórico antes era de prova, de ameaça, de inveja, de poço, venda, ismaelita, todo mundo contra. Aí você olha assim: meu Deus, está tudo dando errado na minha vida. Está tudo dando certo se você entender que você é separado, que você é ungido, que Deus te chamou, que o sangue de Jesus é na sua vida. Maior é aquele que está na sua vida do que está no mundo. Se você não vê desse jeito, você vai ficar doente, a caverna vai fechar, você vai morrer lá dentro. Glória a Deus. Você vai morrer lá dentro. Lembra capítulo 37 do livro de Ezequiel, que Deus chama Ezequiel e fala: profetiza sobre o vale dos ossos secos. E a Bíblia diz que os ossos não estavam secos não, estavam sequíssimos. Quem quer passear no cemitério de ossos aí com Deus? Eu quero ir para Cancún com Deus, eu quero ir para Havaí com Deus, eu quero dirigir uma Ferrari com Deus. O cemitério, o vale, eu não quero. Ninguém quer. Tá certo? Eu tenho que expor o que eu quero. Mas foi ali no cemitério que Ezequiel teve uma das maiores experiências com Deus.
Foi no vale aonde não tinha vida. E Deus falou: profetiza, rapaz, porque eu te dei boca, 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 eu te dei boca para profetizar. Profetiza em nome de Jesus, Ezequiel. Profetiza. Profetiza, Ezequiel. Você não está profetizando no nome da igreja. Você não está profetizando no nome do pastor. Você está profetizando no nome daquele que fez os céus e a terra. É eu que estou te mandando. Fala, Ezequiel. Glória a Deus. Quando Ezequiel começou a profetizar, aí começou a ter vida. Ó, aqui há poder. Pegou o cheque de $300, o cheque miserável. Vai ficar miserável. Nossa, essa América não presta, não vai prestar só para você. Para mim presta. Vou embora desse país miserável. Ele é miserável para você. Para mim ele é uma bênção. Estou 10 anos sem papel, 20 anos sem papel. Você não precisa de papel para viver. É o fôlego de Deus que te dá vida. É Ele que te dá trabalho. Tem um monte de gente no hospital cheio de papel, cheio de dinheiro, pedindo a Deus vida e está lá, morrendo aos poucos. E você está aqui vivo. Você está vivinho da Silva, você está vivinho do Carvalho, você está vivinho dos Santos, você está vivinho de Oliveira, você está vivinho Gomes, você está vivinho Pereira. Tudo isso você está vivinho. Agora nós vamos selar esse texto, que eu quero fazer aquela corrente de oração, que eu não gosto de orar, os irmãos sabem. Que diz assim: então Davi se retirou da onde? Lá do palácio de Aquis. Foi de lá que ele vazou, depois de ter dado uma de louco, né? Depois que ele ficou segurando. Eu fico imaginando um rei ungido se babando pelas paredes, garrando nas pilastras das portas do palácio, com a espada de Davi, porque a Bíblia diz que ele matou Davi e levou a espada, e essa espada ficou com ele. Matou Golias, isso mesmo. Obrigado pela ajuda, mestres da palavra de Deus. Por isso que é bom ter um monte de mestre, não deixem de passar batido. Isso é importante. Por isso tem que vir para a escola bíblica dominical 9h30 da manhã, todo domingo, pastor Luciano. Então, amados, a espada de Golias era com Davi o tempo todo. Agora você imagina o homem que matou Golias, o campeão dos filisteus, babando e segurando nas pilastras, dando uma de louco. Você já imaginou?